O que é insalubre? É aquela situação que provoca risco à saúde. Tá? Diferente de periculosidade, é risco iminente. Insalubridade não é iminente. É algo que é previsto, né? Mas para acontecer precisa de tempo de exposição. Atividade perigosa, o cara errou, ele morre. Ou fica com sequela. Aqui não. Para acontecer a doença, a sequela, é necessário tempo de exposição. Está dando para entender a diferença? Então, olha só, a última atualização foi em 2022. Olha quantas aconteceram, né? Então, a NR15 ela traz para a gente, né, uma avaliação mais acurada dos riscos. Né? Ou seja, você pode estar exposto a esse risco, porém você tem que respeitar o limite da exposição. Se você não respeita esse limite, passou do limite, aí começa assim as doenças ocupacionais. Já falei para vocês, pedi para vocês guardarem, que 85 é o limite de decibéis que o ouvido suporta. Passou disso, já tem lesão. Ainda mais se for intermitente. Já guardaram isso? Qual o nome que a gente dá para isso? Limite de tolerância. O que é limite de tolerância? É o limite de qualquer risco que o corpo humano é capaz de suportar. Então existe um limite para umidade, para calor, para som. Isso são limites físicos. Né? Tem limite para exposição a material biológico. No hospital, por exemplo. Ninguém no hospital anda de máscara. Mas se tem uma pandemia, opa, todo mundo com máscara, N95. Mas ali no hospital a gente está exposto. Tem como sair, né, aspirando, filtrando o ar que você está inspirando. Mas eu tenho que ter também um mínimo de educação, né, gente? Se eu estou resfriado, eu tenho que usar o quê? Máscara. O povo japonês é maluco, né? Que anda só de máscara. Não anda por causa de poluição, não, porque eles são educados. Eles são resfriados, eles saem de casa com máscara para não disseminar a infecção. Esse é o motivo, né? Então, a insalubridade, ela determina valores quantitativos, limites, limítrofes que o corpo humano suporta, tá? E dependendo dessa condição de insalubridade, a gente, né, há limite de tolerância. O que eu vou cobrar de vocês é só de decibéis. Ah, vocês querem saber de umidade? Tá lá, gente, NR15, vou passar para vocês. Está curioso? Qual o limite mínimo de umidade, de calor, né? Porque assim, a gente tem que entender que não é só o limite, também é o tempo de exposição. Tá? A gente está num calor de 40 graus, não tá? Tá? A gente não aguenta um certo tempo? Mas dependendo de um certo tempo, você vai morrer de desidratação. Né? No sol da praia, no sol da tarde. Quem consegue ficar exposto a tarde inteira ao sol? Minha mãe. Quem consegue ficar fazendo mergulho a manhã inteira, submerso, mesmo que tenha, seja com oxigênio, né? Chega um momento que você vai ter lesão, né? Então é mais ou menos isso. E essa insalubridade, ela está no ambiente, só que ela existe um limite que começa a provocar danos à saúde do paciente. Tanto que o nosso ambiente de trabalho ele é insalubre. E por ser insalubre, a gente já recebe um adicional ao salário, tá? Que mais adiante a gente vai ver, tá? Então, define os parâmetros mínimos nos ambientes em que o trabalhador tolera em relação aos riscos físicos, químicos, biológicos, tá? Então, as estratégias de controle, aqui dando exemplo do hospital, atividades hospitalares, eu tenho micro-organismos patogênicos que podem provocar doenças nos trabalhadores, né? Estratégia de controle, eliminar ou reduzir insalubridade, tá? Reduzindo a insalubridade, eu reduzo o risco de saúde. Tem trabalhadores, quando a gente consegue reduzir a insalubridade,
existem situações que eu posso até liberar esse trabalhador de usar equipamento de proteção individual, né? Então as formas, né, o coletivo e o individual, e eu consigo também neutralizar os danos de saúde. Por exemplo, nessa sala, né, se realmente eu vejo que realmente é escorregadio o piso, a gente consegue neutralizar o risco mecânico aqui de acidente, colocando um piso antiderrapante. Então, muitas das vezes, a insalubridade, olha que interessante, se o indivíduo é exposto a risco, ele recebe insalubridade. Se você consegue eliminar esse risco, ele deixa de receber essa insalubridade. Então, aqui, corrigindo esse piso aqui, colocando ele antiderrapante, eu elimino o risco de acidente. E fica só o risco ergonômico. E isso, quem que trabalha também com a insalubridade? O programa de gerenciamento de riscos. Tá? Nenhum layout ele é fixo, ele passa por mudança desde que o indivíduo começa a adoecer ou se acidentar. Tá? Por quê? O empregador ele quer reduzir a insalubridade, tem insalubridade de 40% do salário. Quanto? 40% na época do Covid. Porque era dita como pandemia, né? Porque você reduzindo, você tem menos gasto. Então é melhor investir em segurança do que ele pagar insalubridade. Tá? Um ambiente que é altamente hostil, né? Por mais que use EPI, o som é muito alto. A gente pode tentar comprar uma máquina, né, que produza menos som para pagar menos insalubridade? Consigo. E vai ser bom para o empregador, porque ele vai reduzir gastos. Ele vai investir numa máquina mais silenciosa. Hoje tem máquinas que não fazem barulho nenhum. Você mede um decibelímetro lá, não chega nem 50 decibéis. E aí o cara deixa de receber a insalubridade, que você eliminou o risco. Tá dando para entender, gente? Tá. Beleza? Aí vem os ruídos. Ruído, gente. Tem gente que gosta, né? Pelo amor de Deus. Tem um desenho do Pica-Pau. Vocês gostam de Pica-Pau? Tem essa, né? Meu menino, cara, meu menino é apaixonado. Eu apresentei com todos os desenhos antigos, né? E ele gosta do Pica-Pau, aquele mais venenoso, aquele brabo. Que passa, que corta o cabelo do cara lá no jogo de biruta, né? Tem um filme dele que fica pingando uma água, né? Esse barulho é o chamado intermitente, né? Esse barulho intermitente, ele provoca irritabilidade no trabalhador. É o que acontece nos respiradores, os monitores cardíacos, né? Enfim. Sim. Aí todo mundo fica com preguiça de ir lá desativar. E fica aquilo aqui. Você imagina, você escutando aquele barulho intermitente 24 horas. Já são paramedizados. Hã? Alguns são paramedizados. Sim, não conseguem tirar. Aí mantém isso aí. Aí você imagina todos. Decibelímetro passou de 85, já é risco de lesão. Então, ruído de impacto. Qual que é o de impacto, gente? É aquele que no curto tempo provoca um alto comprimento de onda de som. O de impacto ele é um só, mas ele explode seu tímpano. Uma bomba. É. O intermitente é aquele de baixa frequência, mas ele é frequente, contínuo, tá? O limite de tolerância, como eu disse para vocês, é 85, o de impacto chega a 130. Aqui só um exemplo, ó. Por exemplo, 85 decibéis, máximo de exposição sem lesão, são 8 horas. Então, é limite mínimo, tá? E assim vai mostrando aqui todos, ó. 102 decibéis, você suporta apenas 1 hora. Passou disso, já tem lesão. E assim por diante, ó. 115, 7 minutos. Passou de 7 minutos, você já tem lesão. Então, guarda isso aqui, 85. Passou de 85, já tem lesão, tá? Então, direitos. Guarda isso aqui também, ó. Os graus de insalubridade. 40% grau máximo, 20 médio e mínimo 10.
Ah, eu trabalho tanto com grau 40 e 20. Opa, vou somar 60. Não. Aí você fica com o máximo. Tá bom? Pediu 50%, né? Tipo de cozinheiro, né? 50% da comida, mas você paga 70% do prato. Deixa aí. Né? Outra coisa, pessoal. Mudando o grau de insalubridade, gerenciando o risco, eu consigo mudar o grau de insalubridade? Consigo, porque eu disse aqui. Inclusive, não usa EPI. E não usar EPI. Né? Resolvi aqui o piso aqui, ó, muda a história. Né? Então guarda isso aqui. Os graus, máximo 40, médio 20, mínimo 10. Não se acumula graus, tá, gente? E eu consigo eliminar o grau de insalubridade, gerenciando riscos. Nossa, que difícil, eu tenho que decorar isso. Não, já entendi. Isso. Mas aqui. E aí, ó. Muitas diversões para vocês. Até semana que vem. Tá bom? Estudem para tirar dúvida, hein? Mas ela vai começar na primeira aula. Beleza? Em uma hora a gente consegue fazer a nossa... Podem trazer o artigo, tá, gente? Tranquilo, fazer uma mesa redonda. Não faltem. Quem faltar vai fazer prova valendo 10 pontos, tá? A gente vai discutir sobre ele. Pega Sim, o ponto principal. sim. Todo mundo participando. Acabou mesmo? Aqui todo mundo fala. Essa